Hoje nós vamos começar aqui pelo Zabala. Zabala é um espanhol. Nós já vimos desde a primeira aula que a educação brasileira tem toda uma influência europeia. Zabala, César Coll, Zabala e outros autores piagetianos, nos anos 90, quando estava sendo construída a LDB, até alguns deles até moraram por um tempo no Brasil para auxiliar o Brasil a fazer uma escolha metodológica. Então, nós já vimos isso, mas é sempre importante recordar. O Brasil faz uma escolha metodológica a partir da LDB. O Brasil, até 1996, LDB, nunca teve uma escolha metodológica, nunca teve um currículo até 1996. A LDB é aprovada em dezembro de 1996, e no ano seguinte nascem os currículos brasileiros, pela primeira vez na história deste país. Então, o Brasil, até 1996, país Brasil, não tinha currículo. Para quem é de São Paulo, nós também já falamos isso. Para quem é de São Paulo fez isso em 1989, 1990. Uma escolha de métodos, metodológica. Quando Paulo Freire era secretário da Educação, fez uma série de discussões na cidade com os professores, e os professores da cidade de São Paulo, em 1989, 1990, decidiram por um currículo de base piagetiana. Não é só Piaget, porque tem um conjunto de Piaget, Vygotsky e Vallon. São Paulo, a cidade de São Paulo, fez isso em 1990. Mas o país Brasil só vai fazer isso anos depois. O Brasil, então, não tinha currículo. Quando eu era criança, anos 80, o Brasil não tinha currículo. Então, cada escola ensinava do jeito que queria, cada professor ensinava do jeito que queria. O Brasil só passa a ter currículo, Brasil, país, a partir da LDB, 1996. Como a LDB foi aprovada só em dezembro, a realidade é que o Brasil começa a ter currículo no ano seguinte, 1997, que são, para o ensino fundamental, os PCNs, que são, para a educação infantil, que só nascem em 1998, os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, os RCNEI, e em 1999, os PCNs do ensino médio. E esses documentos nascem em 1997, 98, 99. Então, o Brasil só tem currículo deste ponto, 97, 98, 99, para cá. Esses documentos são atualizados, que nós já falamos aqui, né? Esses documentos são atualizados entre 2009 e 2013, com novas diretrizes curriculares nacionais, que é esse documento grande. Essas diretrizes são uma atualização, elas não são uma mudança curricular. Elas são uma atualização do currículo. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Em 2013, o país acha que tem que atualizar também o texto pedagógico. Qual é a atualização do texto pedagógico? É a BNCC.
em 2013, 2014, 2015, 2016, nasce a BNCC, 2016, nasce a BNCC, que nada mais são do que uma atualização do pensamento piagetiano, em especial vigotskiano, valoniano. Hoje, então, nós vivemos os mesmos documentos dos anos 90. Por isso eu já disse aqui, se você entendeu Piaget, Vygotsky e Vallon, você passa em qualquer concurso. Enquanto não entendê-los, você não passa em nenhum. Os entendeu, os três gigantes, esses três, enfim, você passa em qualquer concurso. Só que eles não estão sozinhos, até porque eles são antigos. Então, eles são relidos. Foram relidos, reelaborados por outros pensadores, esses atuais, vivos ainda, como Zabala. Então, Zabala, César Coll, Zabalza, Emília Ferreiro, Ana Teberoski, outros tantos pensadores, aqui no Brasil, Evidela Telly, e outros tantos, enfim, pensadores desse mesmo campo, campo piagetiano, valoniano, vigotskiano, com mais força o Piaget, atualizam este pensamento. Zabala, por exemplo, veio para o Brasil nos anos 90 para discutir aqui no Brasil a base piagetiana. Porque o Brasil já dava mostras lá nos anos 90, antes da LDB, que iria fazer uma escolha piagetiana. Anderson, qual é a escolha piagetiana? A escolha piagetiana é simples. A escolha piagetiana é criança pensa. Criança pensa. Criança pensa desde a barriga da mãe. Desde a barriga da mãe. Quando nasce, em contato com a luz, com a iluminação, com o conhecimento, pensa ainda mais. Então, um bebê pensa. Tanto pensa que pode controlar, e geralmente controla, né? Uma casa, uma família, com facilidade. Um bebê. Imagina conforme ele vai crescendo. Imagina uma criança agora com seus 7, o quanto que ela controla adultos. Porque pensa. Pensa num adolescente. Ainda mais. E assim sucessivamente. Portanto, o que é o pensamento piagetiano? O pensamento piagetiano é criança. Na verdade, é mais. É assim, o ser humano pensa do dia em que nasce, pensa até o dia em que morre. É isso. Um resumo é isso. Vygotsky vai dizer um pouquinho diferente. Vygotsky vai dizer assim, pensa, mas precisa desenvolver aquilo que Vygotsky chama de funções psicológicas superiores. Senão fica só nas funções psicológicas inferiores. O ser humano é animal, tem instinto também. Ele só pensa quando ele coloca este arcabouço para pensar. Ele não quer colocar sem. Então, a escola existe para colocar o ser humano para pensar. A escola não é uma repetição, né, na visão desses autores, entende? Porque existem outros campos que o Brasil não escolheu. Existem outros campos que o Brasil não escolheu. Em outros campos, criança não pensa. Em outros campos, criança não é nada. Em outros campos que existem, a criança é zero. Talvez o maior exemplo
que é o mais fácil dizer, pelo menos para mim. Se nós olharmos esse país que adoramos tanto, os Estados Unidos, infelizmente, os Estados Unidos não tem lá, eles nem sabem quem é Piaget, Vygotsky, lá, não sabem nem quem é. Eles estão em outra base de pensamento. Então, a estrutura da sociedade de pensamento é outra. Onde criança não pensa. Onde criança não pensa. É outra base. É outro lugar. Infelizmente, nós brasileiros adoramos esse lugar, Estados Unidos. E adoramos copiar coisas de lá. Uma delas, muito copiada nos últimos anos, agora, felizmente, diminuiu, porque parou de passar na TV. Jesus. Felizmente, nos últimos tempos, diminuiu, porque parou de passar na TV. Mas, alguns anos atrás, uma década e meia atrás, fez muito sucesso na TV um programa norte-americano, chamado Super Nanny, que aqui no Brasil teve uma cópia, inclusive, cuja Super Nanny era uma argentina. O programa Super Nanny, estadunidense, ele está na base norte-americana. Qual é a base norte-americana? A base norte-americana é a base de Skinner, skinneriana. É outra base que Piaget combateu a vida inteira. Qual é a base? A base é criança não pensa. Quem pensa é o adulto. O adulto é quem manda. Esta é a base de Super Nanny. Por isso, nesta outra base, que não é piagetiana, que o Brasil não escolheu, criança não pensa. Então, o exemplo é, uma criança começa, e aí acontecia muito isso, hoje menos porque não passa na TV, né, mas hoje menos porque não passa na TV, mas a gente ainda vê por aí, mas era assim, uma criança começa a fazer uma bagunça, uma arte, como minha mãe dizia, a professora chamava essa criança e colocava ela sentada. Falava assim, senta aí. O menino sentava. Aí o menino perguntava, professora, sentar para quê? E aí eu pergunto para vocês, alguém deve conhecer aqui. O que a professora respondia? Ou seja, sentar por quê? Sentar para quê? Alguém me diz, por favor. Menino, senta aí, você está fazendo muita bagunça. Senta aí. Aí o menino pergunta, professora, por quê? Sentar aqui para quê? O que a professora responde? Para pensar. Vê como é que a gente conhece a coisa. Sentar para pensar. Se ele vai sentar para pensar, significa que quando ele estava em pé, então ele não pensava. Isso não é base piagetiana. Isto é outra base. Esta base é skinneriana, que tem vigor, que vige, que está presente lá nos Estados Unidos. Aqui não. Aqui não. Entende? Eu mando, você obedece. Outro exemplo. Na Super Nanny tem rotina. Como é que é a rotina da Super Nanny? Ela que cria. Ela sozinha, ela não pergunta para ninguém. Nem para os pais, nem para a criança, para ninguém. Ela mesma faz. E ela prega assim na parede, na geladeira. Outro exemplo. A Super Nanny chega na casa, fica lá observando. Chegava, né? Chegava, sei lá. Ficava observando. Aí ensinava isso para os pais. Você tem que botar sentado para pensar. Quanto tempo? É o tempo que você acha que é. E a pergunta é assim, e se a criança levanta? O que o pai tinha que fazer?
pegar a criança e botar de volta. Aí o menino levanta, pega, põe de volta. Aí o menino levanta, pega e põe de volta. Tantas vezes quantas forem necessárias. Tem uma hora que o menino cansa. E a Super Nani vai falar, é isso mesmo. Você tem que fazer até ele cansar. Você vai cansar também, mas ele vai cansar também. Vai cansar antes de você. Por quê? Tem um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é a submissão do outro. O outro é submisso. O outro é nada. O menino é um processo. Os piagetianos vão chamar isso de adestramento. É o mesmo que se faz com o cachorro. É o mesmo processo. Como é que você faz? O cachorro não fala. Enfim, o cachorro não é ser humano. O cachorro é um ser irracional, não pensa. Mas como é que você faz para controlá-lo? Você aplica processos skinnerianos. Processos de submissão. O cachorro é o objeto. Como é que Skinner estudou isso? Skinner estudou isso na chamada caixa de Skinner. O que tinha na caixa de Skinner? Um animal. É uma caixa mesmo. O que tem dentro da caixa? Um animal. Qual animal? O rato. Um rato. Coloca-se um rato dentro de uma caixa e dentro dessa caixa você vai colocar estímulos e vai esperar determinadas respostas. No começo não acontece nada, mas com a repetição dos estímulos, dos mesmos estímulos, a repetição, menino levanta, você coloca de volta. 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 Com a repetição do estímulo, o rato se domestica. O cachorro se domestica. O cavalo se domestica. E qualquer animal é domesticável pelo homem. Qualquer animal. Esses caras estudaram isso há 120 anos atrás. Esses processos de repetição, então, levavam animais a serem adestrados. O que Skinner fez? Transplantou isso para o campo humano. O ser humano pode ser também domesticado. O que a escola fez? Um pedaço da escola, a escola tradicional, que já fazia processos parecidos, se sofisticou há 120 anos atrás. Como é que se sofisticou? Sofisticou adotando processos de controle de comportamento skinneriano. A pergunta seria assim, você poderia perguntar, professor, há problemas em Skinner? A resposta é não. Skinner é outro campo de pensamento. Há problemas? Científicos não, né? Há problemas do pontos de vista. Qual o problema do ponto de vista? Meu problema, eu, Anderson. Qualquer Piaget, qualquer deles, olha para isso e fala, tem problemas éticos nisso. Mas isso é outro lugar, outro ponto de vista, outro ponto da ciência. Educação é ciência. Qual o problema da escola? Pública ou privada no Brasil? O grande problema é que, assim, elas adotam procedimentos skinnerianos, por exemplo, sem entender que é Skinner. Porque Skinner já está na sociedade. A sociedade se organizou em bases tradicionais de tentar controlar o ser humano. Porque se você não controlar seres humanos, nós podemos ter no futuro uma sociedade igualitária. Todos são iguais. Entretanto, qual o problema da atual sociedade brasileira? É que nós não somos iguais. Sei que a maioria do grupo aqui são mulheres. Uma tendência de não gostar de futebol, mas espero que você goste de notícia. Essa semana teve uma notícia do mundo do futebol.
A notícia do mundo do futebol é que um jogador de futebol do time do Flamengo, chamado Bruno Henrique, ele foi condenado por fazer combinações com amigos de que ele tomaria num determinado jogo, que teve lá no passado, um jogo, ele combinou com os amigos que nesse jogo eu vou tomar cartão amarelo. E aí ele fez, porque fez, e tomou o cartão amarelo. Os amigos entraram nesses sites de aposta, essas bets aí, e ganharam dinheiro. Que apostaram que ele ia tomar cartão amarelo, ele já tinha combinado, e os amigos ganharam dinheiro. Esse jogador foi condenado. Só que ele é do Flamengo. Um grande time do Brasil. Ele foi condenado a 12 jogos. Antes dele, já pegaram uns 10 jogadores de futebol. Antes dele, todos eles também foram condenados. Só que nenhum deles jogava num grande time de futebol, num grande time, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, São Paulo, nenhum deles. Esses 10 anteriores. Um foi banido do futebol, outro foi suspenso por 1 ano, outro suspenso por 2 anos, outro suspenso por 3 anos, multas altíssimas, fizeram a mesma coisa, mas o Bruno Henrique, esta semana, do Flamengo, era o único dia assim de um time grande, digamos assim. Foi pego fazendo a mesma coisa, recebeu a pena de 12 jogos, ou seja, daqui a um mês e pouco ele pode voltar a jogar. É justo? A resposta já está dada, né? A resposta é injusto. Mas este país se organiza assim. É uma base, quer queiramos ou não, skinneriana. Qual o problema? O Brasil escolhe para a educação outra base. E a base é a base de que o ser humano pensa, e pensa desde o dia em que nasce. Olha, nesses primeiros minutos de aula, se você entendeu isso, a aula de hoje está dada, está posta. Na verdade, é um pouco mais. Né? Se você entendeu isso, conecta isso com educação, isso tudo que eu estou falando, conecta isso com educação, entendendo bem, você passa em qualquer concurso. Porque a partir de agora, eu quero pensar assim, você não vai mais querer ser objeto, você vai querer ser sujeito. Não à toa, em aulas anteriores, discutimos isso. Qual a relação? A busca é sujeito. A busca é igualdade, a busca é equidade, a busca é seres humanos são seres iguais. Igualdade, bandeira francesa, igualdade, liberdade, fraternidade. Bandeira brasileira, ordem e progresso, amor, ordem e progresso. A educação brasileira está neste ponto. Porém, o país Brasil está distante disso. Por isso, as dificuldades. Desde os anos 90, de implementar na educação Piaget, Vygotsky, Vallon. Porque a cabeça do professor não é ainda Piaget, Vygotsky, Vallon. O professor ainda não pensa. Ele não pensa, ele não lê, ele não estuda. Como é que ele vai chegar a desenvolver, Vygotsky, funções psicológicas superiores? Pensar. Se ele não lê, se ele não estuda meia hora por dia, todos os dias, se ele não corre atrás, se ele assiste a aula, e é só assistir a aula, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu dou exemplo com religião, né? O brasileiro, nós todos, eu também sou, o brasileiro é religioso, bastante religioso o brasileiro. Só que na maioria dos lugares que ele vai, ele só assiste, ele assiste o padre falar, ele assiste o pastor falar, ele assiste o pai de santo falar, o reverendo falar, ele assiste, ele não participa.
Então, ele fica na condição de objeto. Ao ficar na condição de objeto, ele não pensa. E a partir do momento que ele pisa fora do templo, do terreiro, da igreja, ele já sai ali na rua fazendo besteira. Porque ele não participa. Porque ele não entende. Então ele já sai da igreja, do terreiro, já dá uma parada no bar para dar uma comemorada, por exemplo. Bate na mulher. Eu duvido que algum desses religiosos tenha falado isso. Então, qual é o problema atual? O problema atual é esse descompasso. Uma educação que está no campo e a cabeça dos professores que estão num outro lugar. Não todos, mas da maioria. E de uma escola, então, já que a maioria está num outro lugar, que é puxada para esse outro lugar. Qual é este outro lugar? É o outro lugar não piagetiano, da escola tradicional. Qual é o maior problema das escolas? O maior problema das escolas é comportamento das crianças. Se é comportamento, significa, aí os professores acham que Skinner, que trabalha controle de comportamento, vai resolver. E não resolve. E não resolve. Zabala, então, é um piagetiano. Piagetiano total. E ele veio aqui ao Brasil com outros pensadores, né? Espanhóis, franceses, por exemplo, Perrenot. Perrenot é conhecido no Brasil. E o pensamento do Perrenot está no Brasil, que é a base piagetiana das competências, porque ele esteve aqui nos anos 90 discutindo Piaget. E o Brasil escolheu o campo do ensinar piagetiano.